Olá, amigos de Guatemala. Em primeiro lugar, me gostaria de dar as graças a todos os organizadores deste webinar. Em nome do Dr. Victor Keme e também do Dr. Armando Zamora, agradeço por la invitação. Também congratulo a Associação Guatemalteca de Ultrassonido. É um honor para mim e para a World Federation for Ultrasound Medicine Biology estar aqui com vocês neste webinar. Vou falar em portunhol sobre um tema que é muito atual e demandado em nossa vida diária como ecografistas e radiólogos, as aplicações práticas del TIRADS. Espero que les guste e disfrutem deste webinar. Como nós sabemos, os nódulos de la tiroides ocorrem em 50% da população, además de 40 anos. A incidência de los nódulos é de 0,1% ao ano. Desta forma, 300 mil novos nódulos serão detectados ao ano. Desses nódulos detectados, 5 a 15% dos nódulos são malignos. Para agravar esta situação, detectamos nódulos muito pequenos na ecografia, de cerca de 2 a 3 milímetros. E isso também aumenta a incidência dos nódulos. Aumentamos também em 3 vezes o número de las punções por aspiração por aguja fina nas últimas décadas. E isso nos dá um aparente aumento da incidência dos cânceres de tiroides. Sin embargo, a mortalidade é a mesma durante 4 décadas. Então, grande desafio que temos em la ecografia é centrar-se em la estratificação do risco de malignidade, ou seja, focar-se como estratificar esse risco de malignidade. Para fazermos esta estratificação de risco de malignidade, temos guidelines e TIRADS na literatura. Pero temos tantíssimos TIRADS ou guidelines, como podemos observar acá, pero não temos um consenso global. Quais utilizar, quais são os melhores, por que não utilizamos sempre o mesmo TIRADS, e como estão as novas técnicas e métodos convencionais. Então, hoje vou falar sobre o TIRADS segundo American College of Radiology. Qual é a diferencial de ACR-TIRADS? A primeira coisa é que em sua estrutura não inclui a glândula normal. O tamanho para a punção de acordo com o grado de suspeita. Temos um léxico, que é a terminologia hecha em 2015 por ACR. E a pontuação para obter o risco é muito fácil de calcular. Además, o ACR-TIRADS equilibra o benefício de encontrar um câncer clinicamente importante e deixar nódulos benignos e cânceres indolentes para o seguimento. Também temos as recomendações de seguimento, que mitigam a possibilidade de que não se detecte uma malignidade significativa. Todos os TIRADS na literatura foram desenhados para melhorar a compreensão e a comunicação entre especialistas, facilitando a apresentação de informes de ecografia. Então, temos, segundo TIRADS de ACR, TIRADS 1 hasta 5. Então, um nódulo benigno, tienes um TIRADS, um risco de malignidade menor de 2%, e um TIRADS 5, a categoria mais sospechosa, temos um nódulo muito suspeitoso com risco de malignidade arriba de 20%. Também temos a punção somente para os nódulos com 1 centímetro ou mais centímetro em seu maior R. E a possibilidade de metástases são ditas que se mostram mais presentes quando os nódulos têm 2 centímetros e meio ou mais. A mortalidade é maior quando o nódulo tem 3 centímetros ou mais. Para começar, é muito importante porque temos tantíssimas alterações que são alterações que não significam nódulo de verdade. Então, o primeiro ponto
primordial é definir se temos de fato um nódulo e se é um nódulo de verdade, se tem um maior risco ou um baixo risco. Se tem um maior risco e devemos enviar, seguir para a função, ou se temos um baixo risco e basta seguir com ecografia ou não fazer nada. Para tanto, temos o TIRADS. Então, como eu digo, que a primeira parte é definir se é um nódulo de verdade das tiroides. Como temos acá, uma imagem hiperecorrênica como esta. E que significa esta área? Então, temos tantas outras áreas como estas, que são white knight, ou áreas hiperecorrênicas separadas por bandas hipoecorrênicas, que se chama patrão de girafa. Essas áreas não estão incluídas em TIRADS ACR e devemos descrever como áreas nodulares hiperecorrênicas que podem corresponder a câmbios evolutivos típicos de las tiroidites autoimunes, que mirem ao redor, por exemplo, acá, ao redor de 0,5 centímetros de diâmetro, com baixo risco, e podem corresponder a áreas de hiperplasia nodular em tiroidites. Também temos estas áreas hipoecorrênicas em tiroidites, assim como essas outras, muito similares às que já lo disse anteriormente. Estas hipoecorrênicas devemos descrever como áreas nodulares hipoecorrênicas parcialmente ou mal definidas, que são pseudonódulos, e cujo significado é um infiltrado linfocítico da tiroides. Essas áreas também não estão incluídas em TIRADS ACR. E ahorita temos acá uma grande tabela de TIRADS ACR e podemos mirar as 5 categorias que devem ser examinadas e pontuadas para obter nível ou a categoria de TIRADS, grado de TIRADS, que vai de 1 a 5. E cada categoria destas teremos as pontuações de acordo com o risco. Também é importante ter em conta que cada uma dessas categorias tem suas peculiaridades. Então, vamos começar por a composição. De acordo com a composição, o nódulo pode ser sólido, predominantemente quístico ou também espongiforme. Então, esta categoria, quando temos um nódulo quístico ou quase completamente quístico e também espongiforme, não ganham pontos. Quando temos um nódulo misto cístico e sólido, ganha um ponto. E quando temos os sólidos ou predominantemente sólidos, como este, ganham 2 pontos. Espongiforme, que é muito importante sabermos os conceitos, que pode ser 2. Um agregado de múltiplos microquistes em mais de 50% do volume do nódulo, ou um nódulo composto por pequenos espaços quísticos que simulam pernal da abelha, como estes acá, também estes. Esses são também quando temos mais de 50% do volume do nódulo de microquistos ou de áreas quísticas. Estes, então, são exemplos que não ganham pontos em TIRADS ACR. É muito importante atentar quando temos nódulos mistos. Aqueles que são predominantemente quísticos, quando a parte sólida ocupa menos que 50% do nódulo, ou totalmente quístico, ou um sólido com menos de 5% de pequenas áreas quísticas, é também chamado sólido. Quando temos um nódulo misto, sólido quístico, que temos uma parte sólida importante, devemos dar um ponto para esta categoria de composição. Quando temos esta parte sólida importante, como este exemplo acá, devemos sempre referir a ecorrenicidade da parte sólida, a forma, as márgenes da parte sólida.
E nesses casos também o color Doppler pode ser muito útil para distinguir áreas de hemorragia, debris, colar de grueso. Quando há vascularização na parte sólida, sempre se recordar que há uma maior possibilidade de malignidade, porque temos muitos carcinomas papilíferos que podem ter componente quístico. Então, sempre atentar para estes tipos de nódulos mistos. Como eu disse, é muito importante distinguir um nódulo misto como este de um de esto, que é muito benigno, e este que é um risco muito grande de malignidade. Então, misto sólido quístico, se é predominantemente quístico e se há uma parte sólida, excêntrica, parietal, como esta cá, de margens anguladas, irregulares, com microcalcificações, sempre recordar-se de um risco maior para carcinoma papilífero quístico. Esses nódulos mistos, tanto esses que têm uma aparência benigna, quanto esses que têm uma aparência mais maligna, devem ganhar um ponto. Uma peculiaridade da composição é quando a composição não se pode definir por a presença de calcificações periféricas, ganham 2 pontos, porque assume-se que esse nódulo é sólido. Agora, com a ecogenicidade. O grado de ecogenicidade do componente sólido do nódulo, ou também de toda a parte que é mais sólida, em relação ao parênquima normal da tiroide. Sempre é hecha com a comparação da parte do parênquima da tiroide, do parênquima normal da tiroide. Assim é que um nódulo pode ser hiperecogênico, isoecogênico, anecorrênico. E também quando temos um nódulo que é hipoecogênico, devemos diferenciar se é hipoecogênico ou se é marcadamente muito hipoecogênico. E a diferença é que quando temos um nódulo que é hipoecogênico, ganham 2 pontos, temos uma ecogenicidade menor que o parênquima da tiroides normal, pero também é uma ecogenicidade, uma hipoecogenicidade menor que o parênquima, que a musculatura. Então, é menos marcada a hipoecogenicidade que a musculatura adjacente à tiroides. E quando temos muito hipoecogênica, a ecogenicidade é mais escura, é mais marcada que a musculatura. Então, se temos uma hipoecogenicidade igual à musculatura ou menos hipoecogênica que a musculatura, dizemos que é hipoecoica e ganham 2 pontos. Se é muito hipoecoica, que é mais escura que a musculatura, então ganham 3 pontos e temos muito hipoecogênica. A particularidade desta categoria é que se a ecogenicidade não pode definir-se, então o nódulo ganha 1 ponto por esta categoria ecogenicidade. Agora para a forma. A forma, se temos um nódulo que é mais alto que ancho, em eje transversal, estes nódulos ganham 3 pontos. E se não tienes essas formas, os nódulos que são arredondeados ou são alongados, ganham 0 pontos. Não se deve ganhar pontos. Então, temos exemplos de arredondeado e de mais alto que ancho, acá. Com relação ao tamanho, a dimensão, para ser a dimensão do nódulo, é válido que o eje mais largo se pode usar para fazer a medida. Pero para o seguimento é muito importante que tenhamos também o volume do nódulo para sabermos se está evoluindo ou não. E quando hacemos a dimensão, é importante incluir o halo, se há um halo, como estamos observando acá. Então, temos que incluir o halo. E também, uma outra coisa que devemos observar é que se um nódulo é misto, predominantemente quístico, devemos fazer a medida
de todo o nódulo e também da parte sólida mais importante. Então, um crescimento do nódulo deve ser considerado quando misto com a parte que se predomina o quístico, a parte quística. O crescimento deve ser medido por a parte sólida, que é mais relevante nesse nódulo. Então, para o crescimento do nódulo, se pode ter em conta que o nódulo sólido ou o nódulo quístico devemos ter ao menos um ano entre um exame e outro para fazer a comparação. E se deve considerar aumento significativo quando temos um aumento arriba de 50% do volume do nódulo ou quando temos mais que 20% em um diâmetro do nódulo, pero que este diâmetro tenha um aumento maior que 2 milímetros em 2 ou mais ejes em los nódulos sólidos ou na parte sólida de los nódulos mistos. Em consideração às margens podem ser regulares, mal definidas, irregulares ou lobuladas, que estão na mesma pontuação, ou com extensão extratireoides. Então, quando são regulares, mal definidas, não ganham pontos nesta categoria. Quando os nódulos têm as bordas espiculadas, anguladas, ou seja, irregulares, lobuladas, ganham 2 pontos. E se há uma extensão extratireoides, ganham 3 pontos. Vamos a ver exemplos. Acá temos um exemplo de umas margens irregulares, são muito anguladas, acá são irregulares, ganham 2 pontos nesta categoria, este nódulo. Acá temos um exemplo de extensão extratireoides que ganham 3 pontos, acá com a traqueia e acá com a cápsula tireoides, que está sendo invadida por este nódulo. E quando tienes uma margem bem definida ou mal definida, não ganham pontos os nódulos. Então, a particularidade é sempre assim, que se não, nesta categoria, não dar pontos, se a margem não pode definir-se. Focos ecogênicos é a última categoria. Quando temos focos ecogênicos puntiformes sem artefactos acústicos posteriores, ou seja, que a aparência é muito de microcalcificação, não importa tanto o tamanho, mas mais importante é a aparência, esses temos, então, que ganhar 3 pontos. Quando temos macrocalcificações, que são grandes suficientes para observar uma sombra acústica, são chamadas calcificações gruesas ou macrocalcificações. E quando temos calcificações periféricas, que podem ser completas ou fragmentadas, são consideradas, então, calcificações periféricas e ganham 2 pontos. Não importa se é na cáscara de ovo, como este, ou na calcificação fragmentada como esta. Sempre ganham 2 pontos, igualmente. Se temos microcalcificações como estas, em la parte sólida deste nódulo predominantemente quístico, que tem um significado de microcalcificações, ganham 3 pontos. E calcificações gruesas como essas, macrocalcificações, temos então que dar 1 ponto. Esta categoria de calcificações se pode pontuar mais de uma vez. É importante também saber que calcificações fragmentadas também devem considerar-se como margens lobuladas. Então, recebendo 4 pontos, 2 por ser fragmentadas em la periferias e 2 por ter as margens lobuladas. Acá um exemplo de microcalcificações ou coloide espesso. Como obter a diferenciação entre os dois? Porque muitas vezes é muito difícil diferenciar, distinguir de microcalcificações de coloide espesso. Então, acá temos um coloide espesso com artefato de cola de cometa, é um artefato de reverberação, que temos um V profundo acá. É muito importante esta observação, que o V profundo deve ser com mais de 1 milímetro de profundidade. Quando temos esse sinal, sabemos que é coloide espesso e não microcalcificação.
Acá um exemplo de como podemos também fazer a diferenciação. Se temos pontos hiperecorrênicos, focos ecorrênicos, que são associados a áreas quísticas anteriores, como este caso, esses, então, são coloides espessos, sinais de coloides espessos. Ok? Mesmo que não tenha esse artefato, mas são associadas a áreas anecorrênicas anteriores. E acá um exemplo de uma sombra acústica, de uma calcificação que é gruesa. Outra dica é que, se temos uma dúvida se deve se classificar como microcalcificação ou coloide espesso, podemos fazer o Doppler color. Com este caso, temos muitos pontos ecorrênicos, mas sem vascularização na parte central, sem nenhuma vascularização. Então, podemos aclarar que deve ser um coloide espesso e não classificar como microcalcificações. Com estes casos que temos a revelação artefactual, a cola de cometa, então esses devem ser considerados como coloide espesso, como acá. E se não temos nenhum artefato, podemos considerar, e não temos Doppler, podemos considerar que seja umas microcalcificações. Focos ecorrênicos recebem, então, esses 3 pontos. Os focos ecorrênicos, acá também é um outro exemplo, que temos focos ecorrênicos, com o Doppler se vê que temos mais vascularização na parte central de nódulos, do nódulo, então esses devem ser considerados como microcalcificações. Acá também são os pontos de microcalcificações, e acá temos associados coloide espesso e pontos sem revelações, sem associação com áreas quísticas anteriores, então devemos considerar como os focos ecorrênicos e recebem 3 pontos. Assim, temos todas as categorias estudadas e sabidas, e podemos somar os pontos e ligar à categoria Tirades, nível Tirades. Então, se temos um nível 4, uma categoria 4 de Tirades, os pontos devem somar entre 4 e 6, e o risco de malignidade está entre 5 e 20%, e a conduta é um nódulo que é moderadamente suspeitoso. A punção deve ser feita se temos um R de 1,5 centímetro ou mais que isto. E fazer o seguimento se o nódulo, o largo R, tem 1 centímetro ou mais, por 1, 2, 3 e 5 anos. Então, para finalizar esta apresentação, as considerações que me gostaria que sempre recordassem. Reconhecer os sinais de maior risco de malignidade. Saber o conceito de que é uma característica de maior risco de malignidade. É muito importante estratificar o risco de uma maneira segura. É também importante termos em conta que não há um sistema de classificação perfeito, nem Tirades, nem guidelines, nem na literatura para classificar todos os nódulos da tiroides e sabermos o risco de malignidade. O Tirades é muito bueno para os que não são expertos em ecografia de tiroides. E devemos sempre recomendar a PAF, sempre tendo em conta também que o risco para cada paciente deve ser considerado, evitando-se PAFs, as punções não necessárias. Importante também que não se pida punção para qualquer nódulo e seguir as recomendações e recordar-se que sempre Tirades é muito diferente de Birades. É importante fazer o exame de todo o cuello, ou seja, da ecografia cervical, dos gânglios cervicales e também o exame da tiroides. Esse é o mundo ideal. E comparar sempre com os exames anteriores, especialmente com exames de 1 ano ou mais de diferença, para sabermos se tem ou não uma alteração significativa. Esses são artigos que eu usei para fazer estas apresentações, são muito interessantes para ler e saber como funciona o Tirades e também léxico de Tirades, e também temos um User's Guide publicado em La Radiology, que é
muito interessante estudar. Graças a todos, amigos, por la participação e audiência virtual. E estou sempre acá para se poder aclarar qualquer dúvida. Graças a todos.